Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou o professor Luciano Adley e esta é mais uma aula do nosso curso de Física Fundamental. Sejam todos bem-vindos. A aula de hoje é extremamente importante para você que continua a estudar física. Trata-se das componentes cartesianas de um vetor. Então, assista ao vídeo até o final, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal. Então, acompanhe! Olá, estudante! De volta com você e agora para tratarmos de um assunto extremamente importante: como obter as componentes cartesianas de um dado vetor. Vamos lá? Então, observe com atenção a imagem 1. Nessa imagem 1, temos um vetor v que forma uma direção θ e queremos agora obter as componentes, as duas componentes cartesianas desse vetor. Vamos começar com a componente x. Como fazer isso? Da ponta da extremidade do vetor dado, traçamos uma paralela ao eixo y. Veja que essa linha pontilhada é paralela ao eixo y. No ponto de interseção dessa linha pontilhada com o eixo x, construímos então a componente vx, que tem origem na origem do sistema de coordenadas e extremidade no ponto de interseção da linha pontilhada vertical com o eixo x. Correto? E a segunda componente, a componente vy. Fazemos o mesmo processo, porém agora a linha pontilhada deve ser paralela ao eixo x. No ponto de interseção da linha horizontal com o eixo y, traçamos então a componente vy do nosso vetor. Entendido? Muito bem, essas duas componentes e o vetor v formam a geometria que agora obtemos. Observe que, em especial, temos o triângulo OPQ. Nesse caso, como relacionar os elementos desse triângulo? Ou seja, o nosso objetivo é calcularmos o módulo, o valor de Vx e também o módulo, o valor de Vy em função de v e θ, que normalmente são dados em uma situação física. Para isso, vamos explorar o triângulo OPQ. De que maneira? Usando trigonometria. Calculemos primeiro qual é o cosseno de θ no triângulo OPQ. Lembra-se? Cosseno θ é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, nesse caso, será Vx, cateto adjacente a θ, por V, que é a hipotenusa no triângulo OPQ. Correto? Dessa relação, queremos Vx. Então, Vx será V cosseno de θ. Perfeito? Mas aí, um detalhe. Observe que, nesse caso, Vx tem sentido positivo do eixo x. Mas poderia acontecer caso o nosso vetor v estivesse no segundo quadrante, por exemplo, a componente Vx apontaria para a esquerda e, portanto, teria sentido contrário ao sentido positivo do eixo x. Por isso, deveríamos acrescentar a ela o sinal negativo. Logo, as componentes no eixo x poderão ter sinal mais ou menos conforme o seu sentido. Se for o sentido positivo do eixo x, mais. Caso o sentido da componente Vx seja oposto, menos. E essa é a nossa primeira relação fundamental para se obter a componente cartesiana x de um vetor. Entendido? Vamos agora, explorando ainda o triângulo OPQ, calcular o seno de θ. Como obter o seno de θ? Para isso, vamos fazer uma pequena mudança na geometria da nossa figura. Aqui temos a regra do paralelogramo, mas lembra-se, existe também a regra da poligonal. E se fizermos a transposição do nosso vetor componente Vy para o segmento PQ, poderemos então verificar nesse triângulo que o valor de Vy funciona como cateto oposto ao ângulo θ. Podemos com isso então calcular o seno de θ. Quem será?
Seno de θ, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Então, teremos seno de θ Vy sobre V. Queremos, lembre-se, o valor de Vy. Então, Vy será V vezes seno θ. Mas, como dissemos para Vx, vale aqui também para Vy. Ou seja, observe que nesse caso, Vy aponta para cima, no sentido positivo do eixo y. Mas poderia acontecer de Vy apontar para baixo, caso, por exemplo, o nosso vetor V estivesse no quarto quadrante. Então, normalmente, teremos sempre que verificar qual é o sinal da componente, olhando o seu sentido. Se sentido positivo do eixo y ou sentido negativo. Correto? Com isso, então, temos a nossa segunda relação fundamental para as componentes cartesianas de um vetor. E agora vamos explorar um pouco mais o nosso triângulo OPQ. Perceba que esse triângulo é retângulo e, para ele, portanto, vale o Teorema de Pitágoras, que relaciona hipotenusa e catetos do triângulo. A hipotenusa é o módulo, a intensidade ou a magnitude do nosso vetor V, e os catetos são exatamente as componentes dele. Qual a relação entre esses três, V, Vx e Vy? Simples, Teorema de Pitágoras. Com isso, então, obtemos que o valor de V, o módulo do vetor, dado a sua intensidade ou magnitude, será a raiz quadrada da soma dos quadrados das duas componentes cartesianas, Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Essa é a terceira relação fundamental que temos que sempre ter em mente. Perfeito? Finalmente, uma quarta propriedade muito importante. Uma vez que Vx e Vy funcionam como catetos no triângulo OPQ, podemos relacionar os seus valores com o ângulo θ, através da terceira relação trigonométrica. Lembra-se? Tangente. Quem será a tangente de θ no triângulo OPQ? Será o valor de Vy, cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, o valor de Vx. Portanto, podemos escrever que tangente de θ é Vy sobre Vx. E caso queiramos o valor do ângulo θ, como fazer? Teremos que usar a função inversa na calculadora. Então, procuraríamos por θ igual a função inversa da tangente, ou arco tangente, de Vy sobre Vx. Essa, portanto, é a nossa quarta relação fundamental. Perfeito, estudante? Então, vou destacar mais uma vez. Essas quatro relações são extremamente importantes e vão acompanhar você em todo o seu curso de Física. Compreendido? Então, até a próxima e bons estudos!